Shalom, shalom. Eu vou fazer agora, fazer uma colocação e vamos desenvolver em 3 camadas. Não é nada extraordinário que você não conheça, tá bom? Vamos lá? Você já se viu, já se pegou contando os dias de alguma coisa fantástica? Você se viu contando os dias da data do casamento? Você se viu contando os dias do nascimento do filho? Você se viu contando os dias daquela viagem dos sonhos? Mandou bem, essa é a primeira camada. A segunda camada é o seguinte: para esses mesmos eventos, você se preparou? Você se preparou para o casamento? Você se preparou para o nascimento do filho? Você se preparou para aquela viagem? Muito bem, continue comigo. Agora é a terceira camada. Chegou o dia que você já vinha contando. Você celebrou, festejou, se animou, se alegrou. Então, por favor, coloque aqui nos comentários essa série que você contou os dias de um evento. Diga qual evento, diga como você se preparou e diga também como você se celebrou. Isso vai ajudar muita gente. A questão toda é que, 2 pontos, você já sabe fazer isso. Imagina você que o Eterno pediu ao... E a gente então vai aprender isso hoje nesse estudo guiado. Fica comigo até o fim. Você não pode perder. É um assunto moderno, é um assunto do hoje ainda. Te vejo daqui a pouco, após a vinheta. O estudo guiado dessa semana é contar, é desejar. Isso, contar os dias é desejar. Bom, eu vou contextualizar você. Estamos na semana da Páscoa. Essa festa da primeira Páscoa tem 8 dias, né? Estamos nessa festa da Páscoa. O povo saiu do Egito, celebrou a Páscoa. E o Eterno falou para ele: agora vocês contem da Páscoa 7 semanas e 49 dias. No dia 50, Pentecostes. No dia 50, Pentecostes. Agora você entendeu. Penta, 50, Pentecostes. Tá? E é nessa vibe assim que a gente vai descortinar algo profundo que o Eterno tem para nos ensinar hoje nesse estudo guiado. Tá legal? Fique comigo até o fim. Professor Rocha, por que Deus pediria que a gente contássemos os dias? Como nós vimos agora, né? Porque você só conta os dias daquelas coisas que são profundamente festivas, alegres, impactantes. Contamos os dias para o casamento, para o nascimento do filho, para aquela viagem, porque essas coisas são fantásticas. E quando você faz essa contagem de dias, você está dizendo então que você quer festejar. É só sobre, se você aprender só isso, você já sabe bastante ainda, né? Mas na verdade, a gente vai ver que o que Deus está tentando, ou o que Ele quer que a gente aprenda, não é necessariamente contar os dias. É para fazer isso. Mas não é sobre isso. O que Ele está querendo é que a gente crie expectativas. É desse jeito, então. Nós estamos agora aprendendo a criar expectativas na agenda divina. Professor Rocha, o que significa contar o Homer? Primeiro é obedecer. Primeiro, obedecer a uma ordem divina. Segundo, em Levítico 23, 15 e 16, ele disse, conforme eu já falei, né, que é para contar da Páscoa 7 semanas, 49. Essa festa de Pentecostes, anteriormente, na antiga aliança, era chamada de Shavuot. Aí veio um momento grego agora e botou Pentecostes. É isso aí, tá? A festa tem esse contexto, então. Então, quer dizer, o que a gente precisa, na contagem do homem, isso não é uma tradição, isso não é uma cultura, isso não é para uma nação, uma etnia, isso é um comando dado pelo Senhor, o Eterno, né? Então, a questão a gente precisa entender é perceber que contar os dias significa ansiar por aquilo que a gente está esperando. E Pentecoste é alguma coisa que a gente deve criar expectativa. Tudo bem? Inscreva agora no canal. Professor Rocha, isso não é uma prática exclusivamente judaica? Já prestou. Não.
Eu tenho falado isso repetidas vezes e vou de novo falar. Vamos entender o seguinte. Isaías diz que nós fomos enxertados numa oliveira verdadeira. Enxertado, então somos numa árvore. Yeshua vai dizer que o muro que separava os povos não separa mais. Nele fez tudo um. Apóstolo Paulo vai dizer que agora não tem grego, não tem judeu, não tem livre, não tem servo, somos um povo. Então esse negócio de que é do judeu, não é do judeu, a gente deve crescer um pouquinho mais e entender isso com uma nova dinâmica. A propósito, existe Deus do judeu e Deus da igreja? Se não existe, é um Deus. É do judeu? Não, é do povo de Deus, o povo do eterno. Vamos trabalhar com essa vibe. Então a pergunta é se é uma festa judaica. Não. Ainda no Sefer Vaikra, no livro de Levítico, capítulo 23 ainda, mas não no 15, 16, mas no 1, 2, o dono da festa se apresenta. E repare que a festa tem um dono. E você, povo de Deus, é convidado. E ele diz o seguinte: estas são minhas festas. Essas festas são dele. Que festas, professor? Tivemos agora pães ázimo, Páscoa, primícias. Estamos agora caminhando daqui a 50 dias para Pentecostes. Estas festas e outras 3 e mais os Shabat são de Deus. Não são festas que pertencem a uma etnia, pertencem ao povo de Deus. E o povo de Deus é o dono da festa e está chamando você, que é o povo de Deus. Logo, então, se a gente faz parte desse povo, então, por que rejeitar as raízes que agora nos sustentam? E qual a dificuldade de fazer essa contagem? Tem um motivo: criar expectativa, esperar algo que vai acontecer. Professor Rocha, então Pentecostes depende da contagem? Claro que não. Por quê? A partir do momento que a gente começa a fazer, a obedecer, que ele falou que é para contar as semanas, a gente entra agora num projeto de honra e começa a desfrutar da agenda divina. Querido, essa é a pedagogia do Eterno. Interessante que as coisas de César a gente cumpre certinho, porque ele marcou, o dono da festa marcou, e você não vai chegar no horário, num dia que não tem festa. Isso é desonroso, concorda comigo? Professor Rocha Lima, se alguém disser, mas eu sou guiado pelo Espírito, não por datas, você pode explicar? E aí? Baseado no que a gente está estudando, a gente precisa saber que espírito essa pessoa está sendo guiada. Professor, isso. 10 dias depois, os apóstolos esperaram. E ele, então, cumpriu. O Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus, veio no dia 50. Se você entendeu bem, então os apóstolos obedeceram e o próprio Espírito do Eterno obedeceu. Aí você quer desobedecer? Que espírito você está sendo guiado? Porque não pode ser o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus tinha uma agenda, e o Espírito cumpriu, os apóstolos cumpriram. E que espírito essa pessoa está sendo guiada? Vamos avaliar essa questão, porque não adianta, sabe? A gente está na nossa congregação, né? Assim, se a gente não se alinha no calendário do Eterno, e é no calendário do Papa Gregório. Você não aprende nada disso. Mas no calendário do Eterno, ele está amorosamente, didaticamente, treinando e preparando o seu povo para coisas inefáveis. Se a gente não conta os dias, a gente não deseja. E se não deseja, você vai celebrar essa festa para quê? A sua igreja celebra a festa de Pentecostes? Celebra as festas bíblicas? Sim, porque está na sua Bíblia. Professor Rocha, não contar o homem até Pentecoste, isso tira a importância do evento? Não, não tira. Se você obedecer, se você contar o homem, você está obedecendo a Deus. Você já sabe que o assunto não é contar o homem. O assunto é criar expectativa.
Se você contar o homem, vai vir Pentecostes, 50 dias depois de Páscoa. Se você não contar, vai vir também. Só que a pergunta é, você criou expectativa? Deixa eu te dizer algo, querido, que olha, quando na Bíblia você ler que tem data, crie muita responsabilidade com isso. Porque você não comemora o seu aniversário 5 dias depois, 9 dias depois, 15 dias depois. Você não chega no aeroporto com a passagem do dia 5 no dia 9. Você não chega a qualquer hora. É bom que a gente tenha isso em mente, entende? Então não tira. Se você não contar o homem, não tira a importância do Pentecoste. Mas esse Pentecoste não é para você. Professor, não é porque você não ansiou. Você não desejou. Como você sabe disso? Porque você não contou. E quando a gente conta os dias daquelas coisas que são extraordinárias na nossa vida, e quando essas coisas chegam, a gente fica em estado de êxtase, a gente fica em festa. Então vai ter Pentecostes, você contando ou não contando. Só que essa festa, desculpa dizer, não é para você. Você não desejou essa festa. Vamos ver o contraponto? Você conhece alguma pessoa saudável, normal, que conta os dias para declarar o imposto de renda? Não, eu também não conheço. Mas só que tem o seguinte, se você não contar os dias, porque para declarar o imposto de renda, tem mês e tem dia. E tem hora, até 0 hora, né? Se você não contar os dias para entregar o imposto de renda, vai deixar de haver a data? A data vai existir. Mas se você não fizer isso, o leão vai te pegar. O leão vai te pegar. Professor, isso mesmo. Sendo que se você não contar o homem, você não contar os dias que o próprio Deus, o próprio Eterno, disse que era para contar até a Pentecostes. Se você não contar, vai ter a Pentecostes. Porém, o leão pode te pegar também. Porém, o leão pode te pegar. Você está entendendo que o assunto não é contar? O assunto é criar expectativas em Pentecostes. Professor Rocha, mas Jesus não cumpriu todas as festas? Sim, Jesus. Yeshua, você não. Yeshua cumpriu. E diga-se de passagem, as 7 festas que estão lá no livro de Levítico 23, essas festas são fotografias de Jesus. E à medida que você e eu participamos, criamos expectativas, contamos os dias para isso acontecer, a gente se alinha mais. A gente adquire novos contornos de relacionamento com o Eterno. Então ele cumpriu sim. Ele cumpriu. Mas eu não. A questão não é se Jesus cumpriu, a questão é que eu devo cumprir, porque essa festa tem dono. E o dono marcou uma festa com quem? Com o seu povo. Todas as festas, a fotografia é Yeshua. Entende? Então, à medida que a gente vai contando, a gente vai sendo transformado. Porque, repare, o povo hebreu, ele saiu do Egito e gastou 49 dias para chegar no Monte Sinai, onde essa festa vai se dar. Na Nova Aliança foi lá no Monte Sinai, na outorga da Torá. Mas na Nova Aliança, em Atos 12, Pentecostes, a própria vinda do Espírito do Eterno obedeceu o dia 50. Ele poderia ter vindo no dia 52. Mas não, ele obedeceu. Ele também contou, ou você acha também, que o que Yeshua falava era só no campo físico, não reverberava na eternidade. Está entendendo? Então, quer dizer, à medida que a gente vai contando, a gente vai crescendo. É uma espiral. Tá ótimo? Professor, mas isso não é legalismo? O dia hoje está bom, né? Essa lição está muito boa. E, querido, olha só. Pergunte sim. Tá? Não importa com o que alguém pense. Pergunte sim. Porque quando você está perguntando, eu tenho todo o carinho de tentar te responder. Porque você tem dúvida. Duro é quando você não pergunta. Né? Então, não perguntar sim. Professor, mas isso não é legalismo? Não. Como não é, professor? Legalismo é obedecer sem amor. César, tem que pagar a luz. Se você não pagar a luz, e tem dia e tem mês. Se você não pagar, fica no escuro. Serol fininho.
Você tem que obedecer, não precisa amar, você tem que obedecer. Mas no que se refere às coisas do eterno, não. A gente precisa obedecer com amor. E o amor agora, a gente está se relacionando com o calendário do eterno e descortinando o calendário do Papa. Porque o que o eterno está querendo ensinar para a gente nessa contagem do homem é criar expectativa, é ansiar. Vou repetir, tá? Porque a gente só conta os dias daquelas coisas que são muito valiosas para a gente. Ficou fácil de você entender. Então isso não é legalismo. Por outro lado também, o legalismo ele se perde na forma. E o amor se valoriza no conteúdo. E o conteúdo aqui agora é Pentecostes. Professor Rocha, Deus mandou contar o homem. A minha igreja não fala nada disso. Por quê? Não sei. Por que a sua igreja não fala sobre isso? Eu não sei, mas a sua Bíblia fala. Por que a sua igreja não fala sobre a contagem do homem? Eu não sei, e desculpa, não é da minha alçada. Mas eu, como estudioso, e nós não estamos numa pregação, nós estamos num campo de estudo, e se você gosta de estudo disruptivo assim, se inscreva logo no canal. Tem algumas variáveis. Primeira delas, uma tradição romana. Está infiltrada. Temos também, nada dessa ordem, tá? Concílio de Trento, onde a igreja foi ali formatada. Concílio de Nicéia, uma tradição da igreja. Um distanciamento das raízes, um desprezo de estudar a antiga aliança. Mas a notícia boa que eu tenho para você é que, olha, o Eterno, ele está restaurando verdades esquecidas. E a cada ciclo, a cada festa, ele está levantando uma geração que sopra e levanta vozes, chamando para o original. E isso é contigo, porque você e eu somos povo do Eterno. E nós estamos sendo convocados a voltar para o original. O que as tradições falam, não cabe a gente. Mas você tem Bíblia em casa. É tarde para começar, já que passaram alguns dias da contagem. Sim, o início dessa contagem, conforme a Bíblia fala, foi da Páscoa, você conte 7 semanas. Mas você está descobrindo isso hoje, conta a partir daqui. Na internet vai te dar muita informação de qual é o dia do Homer, para você contar a partir daqui. Entende? Nunca é tarde para começar a aprender. Professor, eu não sabia disso, nenhum problema. Professor, eu já li sobre isso, mas não entendi. Entendeu agora. Professor, eu li e entendi, mas eu não quero fazer. Nenhum problema. Quer dizer, eu não sei se é nenhum problema. Você está embaixo de desobediência. Ele está vendo a disposição e olha, o que o Eterno está querendo ensinar para a gente é criar expectativa nas festas dele. Deixa eu te contar uma coisa. A tradição conta que os dias da semana trabalham alegremente para a chegada do sábado, do Shabat. Isso. Não se espante com isso não, porque na nossa cultura, a pessoa começa a trabalhar no domingo e já está pensando na sexta-feira. Olha só, que lindo, você nem sabia disso, né? Poxa vida, hoje é terça-feira, até chegar a sexta, você já está contando para chegar a sexta-feira, porque sexta-feira é um dia precioso para você. Mas sexta-feira é um dia precioso para o Eterno. É bom a gente averiguar essa questão, né? E está dizendo, Senhor, por favor, que essa festa chegue logo, que eu quero desfrutar de tudo. Se você não contar, vai ter Pentecostes. Mas, querido, de novo, essa festa não é para você. Você não ansiou, você não desejou. Professor Rocha, eu sou líder da minha congregação. Como posso ensinar isso à minha igreja sem parecer radical? Puxa, eu estava gostando, só o radical é que eu acho que não ficou legal, né? É uma pessoa que está dizendo que é líder de uma congregação. Querido servo do Altíssimo, Elião, você na sua congregação, você abre a Bíblia e fala do filho pródigo. Você abre a Bíblia e fala da dracma perdida. Não é assim que você faz? Continua.
Desculpa, eu não sou a pessoa para te o Espírito do Eterno que vai te orientar, mas você me fez essa pergunta, né? Então, eu estou aqui costurando com você. Simplesmente você abre a Bíblia, igual você já faz, não tem um radical. Desculpa, tá? Não tem um radical. Você abre a Bíblia e fala o que está escrito ali. Faça isso com sinceridade, com amor, né? E por outro lado também, mostra para a igreja, mostra para o seu grupo, que se o Senhor mandou, é privilégio obedecer. Gostou? Se o Eterno mandou, é privilégio obedecer. Somente isso. E o que é interessante nessa contagem do homem é que se você é povo do Eterno, e por que não, então, contar? Isso desperta um sinal de alerta. Na minha jornada com Yeshua. Já estamos indo para o final. Puxa vida. Professor, quem já pratica a contagem, o que pode esperar de Deus? Chegou uma informação boa. Pergunta da semana. Se você já conta o homem, parabéns. Continue, não pare, não deixe nada para trás. Por quê? À medida que a gente vai fazendo isso, a gente vai só crescendo em privilégio, a gente vai crescendo na beleza da festa, do calendário divino, da pedagogia do próprio Eterno. E isso a gente atrai o seu tempo profético e a alegria de viver expectativa. Você está entendendo? Então, quer dizer, a gente continua fazendo isso. Se a tua congregação não fala sobre isso, querido, nenhum problema, você respeita a sua liderança. Mas você tem a sua Bíblia. O que impede de você fazer isso em casa? Você não está em desacordo com nada. Sobretudo, você está em desacordo com Deus. Você está em acordo com Deus. Concorda comigo? Então, a questão não é contar o homem. A questão é que existe uma festa. Essa festa tem dono. Você foi convidado. E contar o homem, o Eterno está pedindo que você assine a lista de presença. E desfrute.